Boa noite, obrigado por vocês terem vindo. Eu vou falar aqui da criação de um podcast. Eu vou ser bem prático, indo direto ao ponto. Então eu vou partir do ponto que todo mundo aqui já sabe o que é um podcast e que já tem a intenção de criar o seu próprio. Então, primeira dica aqui, o Murilo ali, ele já está gravando em vídeo para mim e eu também estou gravando aqui no computador o meu áudio separadamente. Então, para sincronização é bom já dar um sinal que você vai usar como base. Então, na hora de editar, eu vou pegar o gráfico desse áudio e ele vai servir de base para sincronização. Eu me chamo Thiago Miro, eu sou administrador há 4 anos, eu criei o site Mundo Podcast, que é um site voltado para ensinar as pessoas a criarem podcasts, além de eu publicar os meus próprios. Eu também trabalho com a Radiofobia, podcast multimídia, que é responsável pela edição de vários podcasts, dentre eles o Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil. E vamos agora ao conteúdo de hoje. Bom, o primeiro passo, que eu acredito que porque vocês todos, ou parte de vocês estão aqui, é porque vocês decidiram criar um podcast. De onde parte isso? Principalmente da paixão que a gente desenvolve pela mídia, né? Eu acredito que todo mundo aqui que já ouviu um podcast se envolve tanto com os personagens, com os participantes, que você chega à decisão de criar um próprio podcast, né? Quem não quer criar um podcast depois de ouvir o primeiro? Deixando claro que quiserem perguntar qualquer coisa a qualquer momento, é só levantar a mão. Em seguida, quando você escolhe criar um podcast, vem a escolha do que você vai falar. Aí você parte, eu vou falar sobre o que eu sei, eu vou falar sobre qualquer aleatoriedade, eu vou dar minhas opiniões sobre acontecimentos atuais. Isso é uma coisa bem importante, porque dentro do meio do podcast já existem cerca de, só no Brasil, mais de 1000 podcasts cadastrados pela TeiaCast, que é o maior agregador atualmente, que também faz parte do Mundo Podcast. Você vai escolher sobre o que falar. Você prefere ir entrar no mundo onde já tem bastante concorrência, criar um podcast de cinema enquanto há tantos bons podcasts de cinema, ou tentar criar um podcast dentro de uma área que não está explorada ainda? Geralmente, ir para uma área que não está explorada seria o mais adequado hoje em dia. Mas nada impede de você criar um podcast de cinema, um podcast de jogos. Só é o ideal que você tenha um diferencial, né? Criar um podcast de jogos simplesmente para comentários superficiais sobre os jogos vai ser um pouco mais difícil de você conseguir uma audiência. Se você realmente entende daquilo e você gosta daquilo, manda bala para criar. Essa é uma parte boa. Se você gosta mesmo daquilo, ignore o fato de já haver milhões de podcasts sobre aquilo e crie o seu também. Os integrantes da equipe, na hora de escolher a sua equipe. Eu vou dar o exemplo meu, né? Eu comecei o meu podcast em 2011 com alguns amigos meus. Nenhum deles sequer sabiam o que era podcast. Eu simplesmente falei o que era e chamei para gravar. Alguns vieram e depois de algumas edições publicadas, aos poucos eles foram indo embora. Eles não tinham envolvimento com a mídia, o mesmo envolvimento que eu tenho. Então é legal que quando você for montar sua equipe, que você procure pessoas que gostem também de ouvir podcast, que tenham envolvimento e que tenham um compromisso, né? Que se você conseguir levar seu podcast por 3, 5 anos, eles vão estar lá junto com você também, sem deixar você de lado. Ou tem a outra possibilidade. Eu vou montar um podcast de programação. Eu não vou chamar meus amigos que não entendem de programação. Eu vou convidar pessoas que realmente são especialistas na área, até porque quanto melhor for a informação do seu podcast, mais interessados desse nicho vão ouvi-lo. A hora de escolher o nome do seu podcast. Essa é a parte mais difícil e eu me arrependo, eu vou explicar por quê. Geralmente, eu aconselhava você escolher um nome, seguindo algumas regras, entre aspas, porque na mídia podcast não existe uma regra de como se criar um podcast. Mas você tentar escolher algo
que remeta à sua temática, que ao cara ouvir, ele vai conseguir subentender o que é que você está falando. Então aqui a gente tem alguns exemplos que eu achei espetaculares, como o Enquadrando e Andando, né, que faz um trocadilho com Cagando e Andando, e o Enquadrando você subentende que é um podcast de cinema. E é um podcast de cinema espetacular que infelizmente já acabou. SciCast de ciência, Fronteiras da Ciência, Agência Transmídia, um podcast que ele simula adaptações de obras. O melhor episódio deles para mim foi eles adaptaram o livro do Silmarillion para uma minissérie HBO em 10 episódios e foi espetacular o roteiro que eles deram. Dama do Vinho, Mundo Freak, que fala sobre bizarrice. Retrocast, óbvio, você entende que é sobre coisa velha. O Delas Podcast, que é só mulher. E tem os maus exemplos, não que sejam maus exemplos, mas que poderiam ter sido melhor escolhidos. Você tem o podcast Coffee Unlocked, que é um podcast muito legal que fala sobre sociedade. Mas se eu falo para você, acessa o Coffee Unlocked, daqui que você descobre até como escreve, exige que você tenha um conhecimento de inglês. Eles mudaram o nome para Papo de Cafeteria, bem melhor. Você tem o podcast We Are Geeks, que é até difícil de falar, e todas as tantas vezes que eles falavam disso, eles tinham que soletrar qual era o nome do podcast deles. Eles também mudaram para Ultra Geek. Tem o Forecast, que também mistura um pouco de inglês aí, e que comumente ficaram conhecidos como D4Cast. Ele foi uma escolha, mas que o podcast já acabou e eles até gostavam da brincadeira. O TelhaCast é o podcast que eu produzo, de onde nasceu o Mundo Podcast. Você ouve, foi uma ideia que eu tive quando vamos falar o que dá na telha, mas só eu penso nisso. Quem ouve o TelhaCast não tem a menor ideia do que é que fala esse nome. Eu tenho matutado bastante sobre também mudar o nome desse podcast. Mamilos. Para mim, é o melhor podcast nacional publicado atualmente. Ele é publicado no Brainstorm 9, é feito por duas meninas inteligentíssimas, extremamente coerentes nas opiniões delas. Só que elas sofrem por conta do nome. Se você não é um usuário de rede social, para entender que Mamilos é uma coisa polêmica, ferrou. E como todos os convidados delas são especialistas da área de jornalismo, elas sofrem de toda santa vez ter que explicar o que significa o podcast delas. E por último, o Ghostwriter, um podcast de literatura que tem um nome espetacular. Mas você é obrigado a entender um pouco de inglês, e se você não manjar de literatura, para saber o que é um escritor fantasma, o podcast passa batido no que ele está querendo dizer. Então, você já decidiu criar, já tem o nome, vamos começar a montar o equipamento que você vai começar suas gravações. Você pode começar com baixo custo, porque, e inclusive é o adequado, né? Muita gente quer começar um podcast de forma totalmente gratuita. É pouco aconselhável, porque se você encarar seu site como um negócio, não existe negócio que dá certo para você investir depois. Você precisa fazer um pequeno investimento. Então você tem basicamente 3 tipos de equipamento que você pode começar o seu podcast. Os headsets, os microfones dinâmicos e os condensadores, que eu vou falar aqui. O primeiro deles, o headset, é o famosão. Esse é disparado o mais usado headset da podosfera. Ele é produzido pela Microsoft, específico para podcast, o LX3000. Ele está atualmente custando em torno de 90 a 150 reais, a variar da empresa e da promoção, a Black Friday da vida. Aqui tem o meu antigo, que já está com 4 anos de uso, totalmente destruído e ainda funcionando muito bem. Ou seja, é realmente um bom custo-benefício esse headset. Você tem um microfone dinâmico. Aqui eu estou usando de exemplo o CAD U1, que é o microfone que eu estou usando atualmente. Que é esse microfone aqui. E ele vem de presente quando você compra com esse pedestalzinho que também está exibido ali. Quando você vai fazer uma gravação em algum ambiente que é mais barulhento,
O ideal, seja qual for o tipo de microfone, é você usar um filtro, como aqui na Campus Party, como lá em casa, que é muito quente, eu uso um ventilador. Então é bom você comprar essa espuminha aqui, chama de filtro anti-pop, que custa R$5 uma. Então é tranquilo. É uma camisinha para o microfone. Colocou aqui, ele já vai filtrar tanto um pouco do ruído ambiente, como também o próprio ar que sai da sua boca com velocidade. Como um acessório também, que não é obrigatório, mas se você quiser e tiver um dinheiro para gastar um pouquinho mais, tem aqui também que eu trouxe de exemplo. Eu estava viajando em São Paulo e um editor lá me apresentou, eu não resisti e comprei. Tem um pedestal e tem também aqui esse filtro aqui, que ele também é um filtro anti-pop, mas a função dele é bloquear o estouro da letra P. É um equipamento que serve só para isso, porque a cada vez que você fala um P, dá um pipoco no gráfico e isso estoura o seu som. Então com ele aqui, vou tentar testar. O seu P, ele já não estoura tanto no áudio, porque ele bloqueia. Isso aí. E esse microfone é dinâmico por quê? Ele é como um microfone usado no show. Ele só capta o que está na direção do microfone. Ele não capta tanto um ruído ambiente. Eu comprei desse tipo porque na minha casa à noite, geralmente meus familiares estão vendo TV num volume muito alto. E com ele eu posso gravar tranquilamente sem haver nenhuma captação do ruído. É o mesmo caso de um show num palco, né? Ele não capta tanto o ruído do público. O outro tipo de microfone, assim, o CAD-1 ele está em torno de R$250 a R$350 facilmente no Mercado Livre. E tem os microfones dinâmicos. Ele é dinâmico porque ele tem um range de 360 graus. É bom para gravação presencial, quando você está com os amigos, bota o microfone no meio, ele vai captar bem todo mundo. Ou se você tem um ambiente extremamente silencioso, uma sala isolada, também é bom usar ele, porque ele é muito sensível e tem uma qualidade de áudio superior. Já por ele ser muito sensível, se você tem um ambiente ruidoso, ele vai captar tudo, então seria melhor um microfone dinâmico. Esse do exemplo é o Behringer C1U, ele está em torno de R$600, os microfones dinâmicos são bem caros mesmo, os modelos mais modernos dele passam de 1.000 facilmente. E esses microfones que eu mostrei, todos eles têm conexão USB. Por ser USB, ele também fica um pouco mais caro. Esse nomezinho no final, U, indica que ele é USB e é ideal para gente que vai gravar em casa. Ele tem com entrada, também tem mais baratos com entrada XLR, mas aí comprar ele com a entrada XLR, você também teria que comprar um mixer ou uma mesa de som, que aí o valor dispararia. Então o melhor é ficar no USB mesmo. Você já está com seus equipamentos, vamos começar a fazer o primeiro episódio. Você vai provavelmente montar uma pauta para ele. Se você quer simplesmente pegar um fato que ocorreu na semana e comentar, dar sua opinião, ou falar histórias de infância, você não precisa de uma pauta. Basta que o apresentador do podcast consiga chamar o pessoal para conversa e o papo ele se desenrola por 1 hora, 2 horas. Se a galera for bem amiga, não tem limite, né? Eu já tive uma gravação que durou 6 horas e depois eu penei muito para editar isso e transformar num programa. Então é bom ter bastante controle sobre o pessoal. Você tem a pauta guia, que essa é a que eu costumo usar sempre que eu costumo convidar pessoas que são especialistas no assunto que eu quero abordar. E a minha pauta guia, ela tem apenas tópicos para guiar o programa no curso dele. Tem a pauta lembrete, que ela, além dos tópicos, ela tem muito texto, que serve para assuntos mais complicados, como história, geografia, onde você precisa de informação na hora, que você geralmente não tem decorado. E a pauta transcrita, que é a pauta usada no Café Brasil, no Escriba Café, que são podcasts maravilhosos, com roteiro, audiodramatização, é espetacular.
Recomendo aqui Café Brasil 275 sobre a música Bohemian Rhapsody. É só de lembrar desse podcast, a pessoa se arrepia. Recomendo a audição. Esse esquema de pautas foi feito pelo Leonardo Tremechin, o Léo Mitocôndria, do podcast Papo Lendário, lá de Curitiba. Com pauta feita, chegou a hora de gravar o seu primeiro podcast. Você pode usar... Atualmente se usam mais 3 softwares. Você pode gravar presencialmente, né? Tá todo mundo ao redor da mesa. Mas se for como o meu caso, que eu tenho gente participando em São Paulo, em Curitiba, é ideal você usar um sistema de VoIP, né? O mais usado de todos é o Skype, atualmente, foi comprado pela Microsoft, alguns reclamam, no meu caso eu acho até que melhorou. Você pode usar o Google Hangout, que ele é muito seguro, porque no caso do Skype, se o host da chamada cai, ferrou, perde tudo. No Hangout não, pode cair todo mundo ao mesmo tempo, que a gravação será salva no próprio YouTube e você está salvo. Algumas pessoas também usam o TeamSpeak, que geralmente é um VoIP usado para jogos, mas que também tem uma qualidade de áudio muito boa. Se você já está habituado a ele, que use ele também para gravar. Aqui não deveria ter gravação, deveria ter edição, que é quando você assim, ainda falando sobre a gravação, existem diversos softwares, uma cacetada de softwares para gravar a sua chamada no Skype. Se você joga programa gravar Skype no Google, vai vir uma porrada de posts, inclusive vários do mundo podcast. Essa informação está bem fácil. Na hora de editar, também existem diversos softwares, alguns pagos, um gratuito, que é o Audacity. Ele é o software de edição de podcast mais antigo em funcionamento, embora ele ainda seja o que tem menos recursos. Para quem vai fazer um podcast simples, o Audacity ele é bom. Para quem está acostumado com ele, também é bom. Mas particularmente eu uso o Adobe Audition, que é o primeiro. Ele é um programa da Adobe, óbvio, ele não é muito intuitivo para quem nunca usou Adobe, mas ele tem uma infinidade de recursos. E dentre todos esses softwares, o Adobe Audition é o único que permite que você faça a edição com o áudio correndo. Você, depois de um tempo editando, você começa a reconhecer padrões nos gráficos, como respirações, gagueiras, espaço em branco. Então, com o Adobe Audition, você dá o play, sai correndo na frente dele, cortando tudo. Isso reduz gritantemente o tempo de edição. Eu dando um exemplo, por exemplo, minhas primeiras edições com o Audacity levavam em torno de 20 a 22 horas. Um podcast de 1h30. Hoje em dia, essa mesma gravação de 1h30, eu levo 4, 5 horas com o Adobe Audition. Então, ele é um pouco mais complicado, mas quando você pega o jeito, você vai longe. E, igualmente o Adobe Audition, o Audacity, Sony Vegas, GarageBand, que é do Mac, o Logic Pro também, que é só para Mac. Todos eles têm tutoriais para você aprender a usar e usar alguns recursos também no mundo podcast. É só entrar lá. E aqui, para você que vai começar a editar o seu podcast, eu quero fazer 3 recomendações. Primeiro, aqui o metacast.info, que é o primeiro site brasileiro que se disponibilizou a ajudar outras pessoas a fazerem um podcast. Eles têm publicações com tutoriais em áudio na prática mesmo, editando. Então, tem um tutorial de como remover ruído. Então, você começa ouvindo um episódio com aquele ruído todo, ele vai mostrando o passo a passo que ele fez até estar com o áudio bem limpinho. Eu aprendi a editar com o Metacast de base. Os tutoriais deles são para Audacity, mas você pode usar a mesma teoria em qualquer software. Quero indicar o Alotênica, que ele é um programa do Léo Lopes, que também se propôs a ensinar outras pessoas a fazer podcast, mas ele tem um lado menos prático e mais técnico da parte que circunda um podcast, né? Como uso de músicas sem direito autoral, publicações, divulgação, e ele está lá no site do radiofobia.com.br. E por último, um podcast que é publicado dentro do mundo podcast, que são os Comentadores. Ele já parou de ser publicado, mas ainda tem lá no ar 36 publicações, que são... Eu peguei 3 ouvintes de podcast, ouvintes que
ouviam muito podcast e viviam comentando, daí os comentadores, para eles fazerem críticas de podcasts. Então, você vai ver eles mencionando nomes de podcast, o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam. Eles ouviram tanto podcast que, para mim, eu os considero especialistas em podcasts. Então, são 36 episódios de ouvintes falando o que gostam e o que não gostam num podcast. Isso pode ser bem educativo para quem está criando o seu podcast. É muito podcast no mesmo texto, né? A parte seguinte, você vai publicar o seu podcast, colocar ele na internet e geralmente se costuma querer fazer tudo de graça inicialmente. Eu bato nesse ponto. Então, geralmente o cara vai no Blogspot, publica o áudio no archive.org, que é um bom agregador, mas ele pode fazer o que quiser com você, ele pode deletar seus arquivos quando bem entender. Então, o ideal é que você também gaste mais um dinheirinho para fazer um investimento inicial em comprar um domínio que custa de 30 a 40 reais por ano, contratar uma hospedagem que custa em torno de 15 a 20 reais por mês, e isso vai garantir com que você tenha uma boa estrutura e ferramentas que vão facilitar a sua publicação. Porque, por exemplo, quando você criou o seu site, de preferência em WordPress, que o WordPress já é bem antigo, já tem muitas ferramentas para facilitar o podcast, você instala um plugin, o plugin do PowerPress. Esse plugin faz tudo para você. Por exemplo, se você vai publicar um podcast no Blogger, no blogspot.com, você vai ter que botar seu player manualmente, fazer o código em HTML, você vai ter que fazer seu feed praticamente manualmente, daqui a pouco eu vou falar do demônio do feed. E com o PowerPress não tem problema, instalou o plugin, começou a publicar tudo o que for necessário, inclusive a publicação na iTunes, ele vai fazer automaticamente para você, sem nenhuma dificuldade. E se ainda tiver dificuldade, tem tutorial para ensinar a usar. E aí chega o feed. Primeiramente, existe uma grande discussão sobre a importância do feed, né? Porque para você estar cadastrado no maior agregador de podcast do mundo, iTunes, você é obrigado a ter um feed. E como o nome podcast surgiu a partir dos produtos da Apple, se convém que um podcast é um arquivo de áudio distribuído via feed. Se ele não está via feed, ele não é um podcast. Mas isso não é uma discussão para a gente ter, não. Isso é só uma definição mais formal. O feed, ele é uma linguagem de dados, né? Não, ele é uma linguagem de marcação, XML, em que ele vai, a cada item novo que você publica, cada publicação, ele vai inserir dados no feed, como o título do seu episódio, o link do arquivo MP3, a descrição. Opcionalmente, ele vai inserir uma imagem também. Então, quando o cara abrir o aplicativo dele, de podcasts, ele vai ser avisado que o seu feed tem uma coisa nova, o cara bota para baixar tudo corretamente. O PowerPress facilita a sua vida em tudo isso. Quem ouve podcast está cagando para o que é feed, não precisa saber. Mas se você vai publicar um podcast, é importante você saber como funciona a ferramenta. SEO e divulgação. Depois que o seu primeiro podcast estiver no ar, você vai fazer um trabalho de SEO legal no seu site. O WordPress tem ferramentas para automatizar isso, mas você tem que divulgar o seu podcast. Você não vai esperar que você publique sobre programação e que alguém vá pesquisar podcast de programação para encontrar seu podcast. Então existe uma cacetada de agregadores, sites, divulgadores. Você tem a TeiaCast, que me pertence hoje, e o Tuner, que ele é uma versão do YouTube para podcasts, né? Isso só na parte de ouvir, ele não hospeda MP3 ainda. O Podflix, depois do Podflix, todos são aplicativos de podcasts que o pessoal usa no celular. Eu uso o Pocket Casts, em que você vai, esses agregadores, geralmente, eles buscam e encontram agregar seu podcast. Mas é bem melhor você ir lá e mostrar para ele que você existe, porque aí você vai aparecer nas buscas do aplicativo na hora. E quem tiver mais dúvida para outro, tem o mundopodcast.com.br/agregadores. Você vai ver uma enormidade de agregadores e como cadastrar seus podcasts neles. Regularidade e relacionamento com os ouvintes, né?
É importante que quando você for começar o seu podcast, que você tenha uma periodicidade. Eu, infelizmente, não tenho respeitado minha periodicidade, eu fico triste por isso. Infelizmente, não é só culpa minha. Se fosse só culpa minha, eu dava um jeito de resolver. Mas, provavelmente todos aqui que sabem o que é podcast, escutam o Nerdcast. Ele tem uma periodicidade fixa toda santa sexta-feira. E se ele não... Todo mundo está esperando na sexta. Se ele não publica na sexta, o pessoal invade a casa deles com tochas para que ele publique. Então, você tendo uma periodicidade, você vai criar um relacionamento com o seu ouvinte a ponto de que vai chegar o dia da publicação e ele vai estar ansioso para ouvir você. E no relacionamento com o ouvinte, eu ressalto na parte de lidar com os ouvintes, de respeito ao ouvinte. Existem podcasts, por exemplo, que tem um relacionamento com o ouvinte e que o ouvinte manda um e-mail esperando ser xingado por eles. Foi o relacionamento que eles desenvolveram e ótimo para eles. Não é algo que eu concordo, mas você tratar muito bem, responder comentários, ser educado, e por mais que algum ouvinte, os chamados haters, né, venham com 7 pedras na mão para cima de você, porque dizendo que você falou uma merda num podcast e que você está errado e que aquilo outro, você quebra o cara simplesmente, cara, obrigado por corrigir, na próxima edição eu vou falar seu nome e vai ser corrigida a informação. Você quebra o cara e você ainda ganha um fã na hora. Todo esse material que eu falo pode ser encontrado, por exemplo, no Mundo Podcast, que é onde eu publico há 4 anos. Tem um tutorial enorme lá, o como criar um podcast, e milhares de artigos sobre criação, discussão sobre podcasts. Se você quiser também informação impressa, você tem um livro do Léo Lopes, o qual eu colaborei com a parte técnica, que é o Podcast Guia Básico. Jogou isso aí, Podcast Guia Básico no Google, você encontra na hora onde comprar o livro. E tem versão eletrônica também para quem quiser. Tranquilo. E em último caso, você quer criar um podcast, mas não sabe, não tem o tempo, essa é a hora de um jabá, né? Porque tanto eu como o Léo Lopes no Radiofobia, e nós trabalhamos juntos, nós fazemos esse serviço de produção e edição de podcast, damos toda a consultoria. Basta você entrar no meu site pessoal, thiagomiro.info, ou no radiofobia.com.br, e você vai encontrar toda a informação até chegar ao ponto de publicar o seu podcast. Nós vamos dar todo o caminho e facilitar para você. É isso que eu tinha passado. Muito obrigado. Quanto tempo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vem aqui, por favor, porque eu quero usar o meu microfone também. Meu nome é Jimmy e eu queria saber quais são as melhores opções em relação a custo-benefício mesmo para hospedagem de podcast. Se é melhor você ter seu servidor dedicado ou contratar o SoundCloud. Para quem está começando um podcast, você contratar um servidor compartilhado é uma boa decisão, porque inicialmente você não vai sobrecarregar o servidor. E geralmente os servidores hoje em dia já têm uma quantidade de banda livre enorme, né? Então você pode ter até milhares de downloads de uma edição que não vai prejudicar a sua hospedagem. Torcendo por isso, e você também torcendo ao criar um podcast, você vai querer que o seu servidor não aguente mais. E aí é quando você vai partir para uma hospedagem isolada, um VPS, ou um dedicado, ou mesmo uma hospedagem especializada, como a do Blueberry, algumas pessoas chamam assim, ou a do SoundCloud. Hoje eu uso um servidor dedicado, mas eu usaria a do SoundCloud se eles não tivessem uma regra contra o uso de músicas com direito autoral, que pega bastante. Então, se eles lá têm um algoritmo parecido com o do YouTube, detectou a música com direito, deleta o seu podcast, acabou, já era. Pelo menos lá não tem a penalização do YouTube, né? Mas é bom evitar. Mais alguma? Tá bom.
Isso é difícil, mas eu acredito que seja o Beyond Pod, porque ele é gratuito por 7 dias e depois ele só custa R$ 15. O desbloqueio dele, ele é bem prático de usar, mas se eu puder recomendar tem um mais barato ainda que custa R$ 8, que é o Pocket Casts, que ele agora tem uma aplicação desktop. Você está ouvindo no seu caminho para o trabalho. Chegou no trabalho, abre o navegador, entra no play deles e você vai continuar ouvindo exatamente do ponto onde parou no celular. Ele sincroniza lindamente. Beyond Pod, Pocket Casts. Em breve vai sair o WeCast, que ele tem uma novidade em relação a agregadores, de que ele tem imagem. Então, se o cara durante o podcast fala Gandhi, ele pode inserir, na hora no aplicativo aparece o Gandhi, né? Ele vai custar, se eu não me engano, R$ 1. Aplicativos gratuitos mesmo não tem, né? Geralmente, quando é gratuito, ele vem cheio de banners de propaganda, então acaba valendo a pena você pagar um pouquinho para isso. O Podcast Addict também tem. Ele é bom. Eu usava o Podcast Addict, mas eu parei de usar porque ele não é sincronizado. O Podcast Addict, o único problema dele é que ele é muito pesado, ele tem mais de 300 megas. Não são mais de 300 megas de celular, mas ele é de graça e não tem banner. Até agora não tive nenhum banner. Olha aí, que bom, esse eu não estava por dentro. O Stitcher, ele é mais um aplicativo de rádio, né, que aceita podcasts. Ele tem integração com carros também. Não é para acompanhar podcasts internacionais, ele é lindo, porque lá fora é muito popular. Então você vai encontrar praticamente tudo. Em relação a podcasts brasileiros, tem muito pouco nele ainda. Bate nele aí. Não? Mais alguém? Alguma? Boa noite. Geralmente a gente tem desejo de fazer um podcast, de produzir algum conteúdo, mas geralmente eu não tenho tempo nem dinheiro para fazer isso. E eu vejo que uma das dificuldades maiores para essa produção de podcast é o momento da edição, que vai custar tempo. Muito tempo. Se for o caso, pagar para alguém fazer a edição vai custar dinheiro. Sim. O que é que você sugere aí para quem está começando, não tem esses recursos hoje? É possível conseguir fazer um podcast que as pessoas sem edição nenhuma? Bom, no Podcasters BR, é um grupo do Facebook com 4.000 pessoas só falando sobre podcast. Teve um cara que perguntou alguma coisa assim: eu não tenho tempo e nem estou com dinheiro disponível, como eu vou criar um podcast? Aí, é complicado, um dos dois você vai ter que investir. Ou você aprende a editar ou você paga para alguém editar para você. Mas se você realmente quer criar um podcast e não tem nenhum dos dois, faça um podcast de 20 minutos. Soluciona o seu problema. Tem um podcast do Tim Ferriss. Você sabe quem é? Não conheço. É que o autor do livro Trabalho 4 horas por semana. Acho que o pessoal deve conhecer. Ele é um podcast que é bastante ouvido. E o que ele faz? Ele não edita. E no começo ele fala, você pede desculpas se fala, eu posso errar, mas a questão é que eu não sei editar e não tenho tempo para isso. E desculpe por que é Isso é muito da cultura inglesa, americana, porque nos Estados Unidos a mídia podcast ela é incrivelmente maior, né? Se no Brasil a gente estima que 2 milhões de pessoas ouçam podcast, lá o Blubrry, que é uma network de podcast, registra oficialmente por mês 75 milhões de ouvintes únicos. Então é absurdamente maior. E lá tem podcast de todo tipo. E lá, boa parte não tem edição mesmo. É só o cara falando.
Se muito, ele faz alguns cortes, uma coisa ou outra, mas a cultura do podcast no Brasil, que é imensamente influenciada pelo Nerdcast, ela meio que dita que um podcast ele tem que estar com música bem trilhado, bem cortado, animado, né? Quem está mudando um pouco isso atualmente é o podcast Mamilos, do Brainstorm 9, que ele praticamente não tem trilha sonora, tem muito pouca edição e está ficando muito ouvido e é muito bom de se ouvir. Isso vai mudar ainda. Como? Mas vai do contexto, porque, por exemplo, o Nerdcast, que faz muita referência, porque isso do Nerdcast, faz muita citação ao game. Cita o game, aí para de falar, coloca a trilha sonora do game, fala do filme, aí coloca a trilha sonora do filme, pra gente entrar no clima, e é por isso que é um podcast grande. Mas em outra ocasião, se é um máximo rápido, um texto diferente, não é necessário nem fazer a lição. Você tem toda a razão. E no caso do Nerdcast, cara, eles fazem um negócio com a trilha que é muito bom. Porque se você tá falando de Game of Thrones e tá tocando Simple Plan na trilha sonora, você vai se envolver com o episódio. Isso já aconteceu, pô. Eu uso isso de exemplo até hoje. Você vai começar um episódio de Game of Thrones e vem a trilha da abertura, você tá no seriado já. Quando começarem a falar, você tá com sua atenção totalmente voltada. Mais alguém? Então encerramos por hoje. Muito obrigado.